Olá, meu nome é Renata Vilas Boas e dando continuidade ao nosso tema Alimentos da Semana, hoje eu quero falar para vocês, começando sobre quem pode pedir alimentos. Quem pode, né? Num primeiro momento a gente sempre pensa na criança, no filho, mas a gente pode inverter. Agora os filhos já estão crescidos e eles então vão estar pagando os alimentos para os pais idosos. Lembrando sempre então que essa relação ela sempre vai e volta, né? Então a criança precisa de alimentos do pai e agora o pai idoso pode precisar também de alimentos para sua subsistência. Vai pedir para quem? Para os filhos. Então nessa relação tanto um quanto o outro. Mas eu também tenho a possibilidade de pleitear alimentos para diante do término de um relacionamento, de um casamento ou de uma união estável, então ex-cônjuge, ex-companheiro também está podendo pedir os alimentos. Posso pedir os alimentos entre os irmãos, é possível, né? Então são pessoas que precisam de alimentos, não necessariamente apenas os menores ou diante do término do casamento, mas pessoas também que já adquiriram a maioridade pode pleitear alimentos. Pode ser em razão de algum tipo de incapacidade e aí pode estar dentro da ideia de que eles não têm possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, existe aí uma interdição, então vai estar pleiteando alimentos, ou pode ser pessoas que são capazes, maiores de idade, mas porém elas não estão inseridas no mercado de trabalho, estão sofrendo ali um desemprego, alguma coisa, então é possível também esses filhos maiores capazes pleitear alimentos para os seus pais, também agora idosos talvez, né? Então, quem pode pleitear os alimentos? Vocês estão vendo que dentro desse vínculo de parentesco que existe, basicamente um pode pedir para o outro. Eu preciso fazer o quê? Demonstrar a existência dessa necessidade. Enquanto que para os filhos menores a necessidade é presumida, para os demais, aí eu não tenho essa presunção. Precisa fazer produção de prova, demonstrando em que há essa necessidade, ou seja, que não está empregado, que não consegue se inserir no mercado de trabalho, que está passando por uma necessidade em decorrência de uma doença, eu preciso fazer essa produção de prova nesse sentido para então pleitear alimentos. Mas a gente sempre precisa lembrar que o mais próximo exclui o mais distante. Então, se eu estou pedindo alimentos para os pais, eu não posso chegar no meu irmão. Se eu estou pedindo alimentos para os pais, eles não têm condição, eu vou buscar os meus avós. Não vou chegar no meu irmão. Mas se meus pais, meus avós não têm condição, aí eu posso buscar esse meu irmão que tem a condição de arcar com esses alimentos. O parente mais próximo, portanto, exclui o parente mais distante. Quando a gente fala das espécies de alimentos, existem várias espécies de alimentos e um grande questionamento é a divisão em alimentos definitivos e alimentos transitórios. Os alimentos transitórios, como o próprio nome diz, ele tem um prazo, né? Então você tem uma necessidade, mas essa necessidade ela não vai se perpetuar. Então, normalmente a gente fixa esse prazo. Ocorre quando eu tenho um término de um relacionamento, casamento ou união estável, e um dos cônjuges precisa desse apoio para poder se reinserir no mercado ou dar aquela estabilizada inicial em razão desse término. Daí a gente tem um prazo para isso. Vai ser fixado esse prazo conforme o caso concreto. Pode ser, portanto, de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, conforme o caso. Já os alimentos definitivos, apesar do nome falar definitivos, ele é para sempre enquanto dura. O que isso significa? Que os alimentos que forem fixados na forma definitiva são os alimentos que, para que eles cessem ou parem, né, de ser pagos, precisa ingressar com uma ação específica, que é a ação de exoneração de alimentos, para que cesse aqueles alimentos. Então pensa, os alimentos que são fixados para os seus filhos menores vêm nessa forma de alimentos definitivos, mas no momento esse filho vai ingressar no mercado de trabalho, não vai ter mais necessidade de receber esses alimentos. Então a gente entra com uma ação chamada ação de exoneração de alimentos para que aquele genitor, aquele pai ou aquela mãe pare de pagar esses alimentos. Então eu vou dizer que os alimentos definitivos, eles são definitivos enquanto dura. E esse enquanto durar é até o resultado de uma decisão judicial que altere a determinação que vinha no sentido de dizer, tem que pagar os alimentos. Bom, a revisional de alimentos, ela pode ocorrer a qualquer tempo, ou seja, modifica-se a situação da necessidade ou da possibilidade, então eu posso pedir essa revisional. Então pode ser essa revisional para aumentar, fazer uma majoração nos valores, ou pode ser uma revisional para diminuir.
a gente tem que prestar muita atenção, porque uma vez que você ingressar com a revisional, o juiz vai analisar todo o caso concreto e às vezes eu estou pedindo para aumentar e o resultado pode vir exatamente no sentido contrário, no sentido de diminuir. Ou então eu estou pedindo para diminuir e o juiz analisa aquela questão novamente e vê que é necessário aumentar. Com isso, encerramos mais esse momento. Espero encontrá-los em breve. Até lá!